Oh, yeah! Bom dia, então, senhores e senhoras. Hoje estamos com um número reduzido na nossa sala de aula, mas vamos que vamos. Galera, a ideia é o seguinte: terminamos a relatividade. A relatividade foi só um pedacinho do que aconteceu ali no início do século XX, cara. Né, com aquela nuvenzinha no final ali do céu, ali no horizonte, que escondia a invariância das equações de Maxwell, né? A outra nuvenzinha, ela estava associada à radiação de alguns corpos. A galera começou a perceber que o metal, quando ele ficava muito quente, ele emanava luz. Só que essa luz, quando as pessoas mediam ali a intensidade da radiação que era emitido por esse tipo de material quente, não batia com a descrição clássica. A descrição clássica, ela não levava em consideração que a energia da radiação dependia da frequência. Quem resolveu esse problema foi nada menos, nada mais do que nosso doutor Einstein. O Einstein, cara, foi um cara que ele conseguiu ali resolver o problema da relatividade e ele conseguiu botar um marco dentro da física quântica, tá? Apesar de não ter sido o Einstein que iniciou a ideia, foi o Planck, nós vamos ver, mas o Einstein foi um cara que ele explicou, por exemplo, o efeito fotoelétrico através das ideias dos fótons. E aí, cara, começou a nascer uma nova física. Então, o Einstein foi um cara que ele revolucionou o século XX. Ele revolucionou a forma como a gente via a ciência, como a gente via a natureza, através dessas duas ideias. Tudo bem? A física quântica, ela teve mais aplicações e mais desdobramentos do que a relatividade. Beleza? Porque a relatividade, ela vive num mundo muito, muito longe do nosso. Muito longe. As fronteiras da relatividade fazem parte de um contexto muito, muito diferente do nosso dia a dia. A física quântica, não. A física quântica, ela ajudou, ela teve uns desdobramentos tecnológicos, ela conseguiu mudar completamente o estilo de vida da sociedade, né? Hoje você tem aí, cara, celulares extremamente potentes, né, com alto poder de processamento de dados, processamento de imagem, e tudo isso veio por conta também da física quântica. Beleza? Bom, mas como é que funciona isso? Eu não vou seguir o padrão cronológico, porque o padrão cronológico se inicia com Planck, onde ele começa a discutir ali a radiação do corpo negro, beleza? Nós vamos começar de uma maneira mais pedagógica. Vamos começar a estudar o que é essa radiação eletromagnética e aí os desdobramentos disso, para depois a gente voltar no corpo negro. Tá? Eu acho que isso faz um pouquinho mais de sentido quando a gente estuda. Então, vamos lá. Qual foi a grande ideia? O Planck, lá em 1901, ou 1901, cara, comecinho, final do século XIX, início do século XX. Ele teve uma ideia para conseguir explicar a radiação de corpos negros. Corpos negros são aqueles corpos que eles não refletem a luz, beleza? Então, como eles não refletem a luz, eles absorvem a luz e aí você não poderia vê-los, né? Através da reflexão. Por isso são chamados de corpos negros. Mas quando eles estão quentes a uma determinada temperatura, a física clássica ela descreveria a radiação emitida por ele de uma maneira. Só que a maneira como era vista em laboratório era uma curva, mais ou menos assim. Tinha um pico de radiação emitida por esse corpo dentro de uma determinada frequência. E claro que esta frequência estava associada a uma temperatura. E quanto maior era a temperatura do corpo, esse pico ele se deslocava para frente.
Cara, e a física clássica não conseguia explicar isso. Pela física clássica, a curva, aí dependendo da forma que você vai ver, ela explodia. Ela explodia. Beleza? Ela crescia infinitamente. Quando o Planck teve a ideia para conseguir ajustar a curva direitinho, ele na hora sabia que estava se tratando de uma novidade, né? Mas no começo ele pensou que aquilo fosse apenas um. Vai ter gente querendo chegar aí. Doutor Maurício. Bom dia, Maurício. Ele sabia que no começo, galera, podia se tratar apenas de um artifício matemático para conseguir explicar as coisas. Só que com o passar do tempo, foi começando a ver que não era meramente um artifício matemático. Era, na verdade, uma nova visão da natureza. A natureza era daquele jeito. E quem começou a provar que a natureza era daquele jeito foi o nosso amigo Einstein. Beleza? E do que jeito é isso que eu estou falando? Vamos lá. Tudo começou, então, galera, quando o Planck propôs que a radiação eletromagnética ela não era em contínuo, e sim ela vinha através de pacotes. Esses pacotes, nós vamos dar o nome daqui para frente de quantum de luz, beleza? A mão acordou lerda hoje, cara. O quantum, o que é o quantum? Vem da palavra de quantização ou discretização. Ao invés de você olhar para a energia da radiação eletromagnética como se ela pudesse acessar ou ter todos os valores possíveis dentro do contínuo, na verdade, a interação da radiação eletromagnética com a matéria, ela vai se dando através de pacotes fechados de energia. E esses pacotinhos fechados de energia, nós vamos dar o nome de quantum de luz, que vai ter o nome de fóton. Então, o fóton, galera, ele vai ser como se fosse uma partícula de luz, beleza? Mas não entre muito nessa questão de partícula, porque não é uma partícula. O fóton é uma discretização, é como se fosse um pacote de energia que a radiação eletromagnética consegue entregar para a matéria, beleza? Quando você olha para a sua luz, para a sua lâmpada aí da sua casa, e você vê a luz se espalhando pela sua sala, você não tem essa sensação, você tem a sensação de que a luz é uma onda, né? Se espalhando. Mas se você pudesse reduzir de tamanho, né? E ficar do tamanhozinho dos elétrons ali, do tamanhozinho dos átomos, se você pudesse se teleportar para um mundo do muito pequenininho, você ia enxergar a luz de uma maneira completamente diferente. Você ia enxergar a luz, ela ia interagir com você não por uma onda contínua, e sim por pacotes de energia. Como se fossem pacotes mesmo, mas como se fossem partículas, bolas de energia que você estava ali recebendo através da luz. Tá bom? Quando você olha do mundo macroscópico, que é o nosso, são tantos fótons, tantas coisinhas ali envolvidas, que para a gente, nós não temos essa sensação de granular. A gente tem a sensação de contínuo. Beleza? É mais ou menos quando você olha para, por exemplo, a água. A água, você olha para a água, ela parece um contínuo de matéria, né? Você vê ela escorrendo tal. Mas se você pudesse dar um zoom naquilo, você ia ver várias moléculas de água, né? Compondo todo aquele sistema. Beleza? Então a luz é mais ou menos a mesma coisa. Então eu vou escrever aqui para vocês, ó. A radiação Bom dia, Maurício. A radiação eletromagnética Bom dia, professor.
A radiação eletromagnética, que é a luz, tá, galera? A luz é uma radiação eletromagnética, é constituída de discretas quantidades elementares de energia. E nós vamos dar o nome de fótons, denominadas fótons. Beleza? E aí, com esta saída, o Planck fechou o problema do corpo negro. Ele conseguiu explicar como que era a radiação de um corpo aquecido. Beleza? E aí ele postulou o seguinte, galera. Ele postulou que a energia de um fóton, ou seja, esse pedacinho aí de energia da luz, energia de um fóton, era proporcional à energia, à frequência da luz. Então, a energia de um fóton vai ser dada por uma constante vezes a frequência da luz. Beleza? Isso para um fóton. Se você tiver vários fótons, que é o caso macroscópico, né? Se você tiver vários fótons, basta você somar a energia de todos os fótons. E aí você vai ter a energia dada por N vezes H vezes F. Beleza? Onde o N seria aí o número de fótons. Vamos aos valores aí. Esse H ficou conhecido, então, como a constante de Planck. Essa aula meu cachorro vai ficar doidinho, porque eu vou ficar chamando ele o tempo todo. O nome do meu cachorro é Planck. A constante de Planck. Beleza? E tem um valor, depois que o Planck fez esse postulado, foi para o laboratório, mediu lá, né, tudo arrumadinho, fitou a curva, e aí quando foi atrás do valor, chegamos a um valor muito baixo, galera, que é a constante de Planck, por isso que o mundo do microscópio é um mundo muito sensível, o H, ele é igual a 6,63 vezes 10 a menos 34. Então, é muito pequenininho. Joules por segundo. Beleza? Joules por segundo já dá para ver por conta lá da equação, né? Você tem energia e frequência. Então, a constante de Planck tem que aparecer energia e tempo aí. Deixa eu só arrumar essa setinha aqui. Pronto. Mais. Beleza? Esse F é a frequência da radiação. É a frequência da radiação. E esse NI vai ser o número de fótons.
É claro que você pode olhar isso através do comprimento de onda, né? Porque a gente sabe que a velocidade da luz, a velocidade da radiação, ela é C, vou botar aqui em cima, ó, ela é C é igual a lambda F. A velocidade da luz é igual a frequência vezes o comprimento de onda. Isso quer dizer que você pode trocar a frequência pelo comprimento de onda. Dando aí isso aí. Isso quer dizer que você pode trocar a frequência pelo comprimento de onda, e a equação fica HC sobre lambda, não é isso? Bem? Então você pode escrever a energia através da frequência ou através do comprimento de onda da luz. Aqui mesma coisa, né? A energia fica NHC sobre lambda. Bom dia, Issa. Então, percebam, galera, que a primeira coisa que aparece aqui, que é diferente da física clássica, é o seguinte: a radiação eletromagnética tem uma energia que, para a física clássica, a energia de uma onda estava associada à amplitude de vibração da onda. Aqui não. Aqui, a energia da onda, da radiação eletromagnética, está associada à frequência da onda. Então, isso quer dizer que quanto maior a frequência da radiação, maior a energia que ela possui. Só que, do ponto de vista fenomenológico, a luz, por exemplo, a frequência da luz, ela determina a cor da luz que nós enxergamos. Então, se você pensa no espectro visível, que nós vamos do vermelho até o violeta, isso quer dizer que a luz vermelha é a luz de menor frequência. Então, é a luz de menor energia. Já a luz violeta, próximo do azul, já seria uma luz de maior energia. Beleza? Isso a física clássica não tinha isso. Então, já temos aqui um pontapé completamente diferente, um viés completamente diferente do que a física clássica permitia. Tudo bem? E aí, daí você já começa a entender algumas coisas. Por exemplo, por que você só encontra para vender, de maneira fácil, o laser vermelho? Tu não encontra laser azul para vender. Né? O laser vermelho, porque ele é um cara de baixa frequência. Baixa frequência quer dizer baixa energia, então ele não é perigoso. Agora, o laser verde, por exemplo, já é um laser muito mais violento, cara. Por quê? Porque ele tem uma frequência maior. Esse laser verde já pode causar dano na retina se você apontar para o olho de uma pessoa. O laser vermelho, cara, ele tem um alcance muito violento por causa da frequência dele. O laser azul, só para vocês terem uma ideia, cara, o laser azul, ele é usado para fazer cirurgia de miopia. Porque ele é tão violento que ele pode cortar a retina de uma maneira bem precisa e aí faz cirurgia com laser azul. Você não vai encontrar o laser azul para vender. Né? Uma outra aplicação que veio disso, muito legal, foi a questão do Blu-ray, cara. O Blu-ray significa raio azul. Pensa comigo. A mídia do CD convencional, antigamente, o canhão de laser, né, dos CDs, dos DVDs, eles são de canhões de laser vermelho. E o laser vermelho tem um comprimento de onda grande, porque tem frequência baixa, né? O comprimento de onda grande da luz vermelha ocupa muito espaço. Ocupa muito espaço. Já a luz azul tem um comprimento de onda pequenininho, porque tem uma frequência grande e ocupa menos espaço. Então eu consigo armazenar muito mais informação usando o laser azul, porque o laser azul ocupa menos espaço do que com o laser vermelho. Né? Então o Blu-ray, olha aí, Blu-ray quer dizer raio azul. Então a mídia do Blu-ray, por exemplo, PlayStation 4, PlayStation 5 e os Blu-rays, eles armazenam muito mais informação, por isso que tem muito mais qualidade. Aí você fala, professor, então por que não faz logo com raio-x, né? Com raio gama? Porque tem muito mais frequência e comprimento de onda muito pequenininho. Por quê? Só que o problema é que, à medida que você aumenta a frequência, você também aumenta a energia. Então você tem que ter, primeiro, um canhão de laser compatível para você emitir uma radiação forte dessa,
e uma mídia forte o suficiente para não ser furada pela radiação, né? Então, tem aí toda uma limitação tecnológica de aplicação dos conceitos físicos, tá bom? As coisas vão evoluindo à medida que a tecnologia dos materiais também vão evoluindo. Muito bem, então, partindo desse postulado aí do Planck, começou uma busca pelos fótons, ou pelo menos de evidências de que esses fótons existem. Por quê? Porque foi o que eu falei, galera. O Planck, ele falou dos fótons e encaixou perfeitamente com a radiação de corpos aquecidos. Encaixou perfeitamente. Mas, ainda assim, não foi prova suficiente de que os fótons existiam. Não foi prova suficiente. Beleza? Quando as provas começaram a vir anos depois. Isso foi em 1900, 1901, que o Planck sugeriu essa ideia dos fótons. Só que lá em 1905, o Einstein, ele explicou um efeito que até então também não tinha explicação na física clássica, que era o efeito fotoelétrico. Foi uma primeira evidência de que os fótons realmente existem. Beleza? E foi por conta desse artigo, por conta dessa explicação, que o Einstein ganhou o prêmio Nobel. Beleza? Não foi por conta da relatividade, onde todo mundo acha que foi. Foi por conta da explicação do efeito fotoelétrico que nós vamos ver agora. Efeito fotoelétrico. Do que se trata o efeito fotoelétrico? Bom, a galera começou a perceber que quando você emitia uma determinada luz em cima de uma superfície metálica, essa luz era capaz de arrancar elétrons dessa superfície metálica. Então, o fato de você iluminar um metal, os elétrons que estão ali na superfície daquele metal, eles podem ser arrancados daquele metal. Isso nós chamamos, então, de efeito fotoelétrico, beleza? Você fala, professor, mas por que isso é tão importante? Calma. Muita calma. Vamos lá. Então, o efeito fotoelétrico, ele é o seguinte. Ao ser iluminada por uma radiação, uma superfície metálica pode emitir elétrons. Então, é mais ou menos assim, cara. Imagina que aqui tem uma superfície do metal, aí você joga aqui uma luz em cima dessa superfície metálica, e ao jogar a luz, começa a pipocar elétron para fora. É isso que está acontecendo. Beleza? E qual é o grande lance desse negócio? Os caras começaram a perceber que algumas teorias da física clássica não conseguiam explicar isso aqui. Primeiro, a teoria clássica, ela exige que a luz seja uma onda, né? Se ela é uma onda, ela tem ali uma oscilação e ela tem uma amplitude de oscilação.
O elétron preso na superfície metálica, quando ele recebe a luz, ele tem que balançar, 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 para depois ele conseguir receber energia suficiente para fugir. Ou seja, tinha que existir um tempo de retardo. Tá entendendo? Tinha que existir um tempo após você jogar a luz, tinha que existir um tempo para aquele elétron absorver a luz para ele conseguir ser chutado. E a experiência não dizia isso, cara. A experiência era quase que instantânea. Você jogou a luz, o elétron saía. E mais, esse fator condicionante de sair ou não o elétron dependia da frequência. Coisa que a física clássica não explicava. Então, o que os caras faziam? Bom, vamos acender uma luz. Deixa eu botar a cor aqui que eu não preciso ficar escrevendo, né? Vamos acender uma luz amarela. Sei lá, de 10 watts. E vamos jogar na superfície metálica. Saiu o elétron? Ih, saiu não, ó. Então, beleza. Vamos trocar para uma luz mais forte. Vamos trocar para uma luz de 100 watts. Ilumina lá o metal. Tem elétron chutado? Não, não tem. Ih, cara. Então vamos acender uma luz mais forte ainda, cara. Bora botar uma lâmpada aí, uma forte de 1000 watts. Amarelo ainda. Saiu elétron? Não, não. Então perceba, à medida que você aumenta a potência da luz, não tinha elétron sendo ejetado do metal. E isso, cara, para a física clássica era complicado, porque a potência estava associada com a quantidade de energia que estava chegando lá. Beleza? Aí, trocava-se a luz para outra cor. Vamos botar aqui, por exemplo, um azulzinho. Na hora que ligava a luz azul em cima da superfície metálica, com a mesma potência, elétrons saíam. Aí ele ficava, meu irmão, como é que sai elétron da luz azul, mas não sai elétron da luz amarela? Porque para a física clássica, não tinha justificativa, a frequência está associada com a energia. Para a física quântica, sim. Quanto maior era a frequência da luz, maior era a energia que a luz carregava. Beleza? Por quê? Porque a energia vai ser dada por esta equação aqui, ó. A energia era proporcional à frequência, só que essa energia é a frequência da radiação. Só que esta equação, ela está associando, galera, olha só que legal, ela está associando dois mundos diferentes. O lado esquerdo relaciona o mundo, vamos botar assim, corpuscular, como se você estivesse calculando a energia de uma partícula. Não é partícula, tá? Pense em um pacote de energia. E o lado direito tem ali uma unidade de onda, que é a frequência. Então você está misturando dois mundos, que é o mundo das partículas e o mundo das ondas, que são mundos aparentemente contraditórios. E quem faz a conexão entre esses dois mundos é o H. Por isso que o H ele é uma constante puramente quântica. Onde aparece H é uma equação quântica. Percebam que até então vocês nunca viram esse H aparecer em lugar nenhum, porque até então vocês estavam estudando física clássica. Na física clássica, esse H não tem aplicação, beleza? Porque ele é muito pequeno. Olha aí, 10 a menos 34. Então, o H, dentro do mundo clássico, ele é uma constante que tende a zero. Então, a gente não mexe, não trata com ele, ele não aparece nas nossas equações. Ok? Inclusive, uma forma de você fazer um limite clássico, ou seja, você vê a física quântica começando a ter uma explicação para o mundo clássico, é você tomar uma aproximação com esse H indo a zero. Beleza? Quando esse H vai a zero, é claro que é uma constante, mas é um limite formal, tá? Não tem como uma constante ir a zero. O que vai a zero, ele vai a zero comparado com o mundo ao redor dele, né? Então, quando você faz o mundo ao redor crescer, essa constante ela se torna irrelevante, e aí você tem ali a física quântica tendo uma conexão, uma correspondência com o mundo clássico. Tudo bem? Então, ele é o cara que vai ali fazer uma conexão entre o mundo de partículas e o mundo de ondas. Beleza? E aí, cara, qual é a justificativa, então, para
esta luz não emitir elétrons da superfície metálica e essa luz emitir frequência. Uai, então e se você mandar uma luz maior, tipo mais intensa, né? 10 watts, vai sair elétron? Vai sair elétron. Mas vai sair mais elétron do que na outra. Aí você fala, professor, mas por que então essa aqui de 1000 watts amarelo não tira elétron? Tem mais energia, não tem? Tem mais energia do que a luz amarela de 10 watts. A diferença é que essa luz aqui, ó, ela tem muito mais elétron, ou muito mais fóton do que esta. Ok, então tem mais energia. Mas os fótons associados a esta lâmpada de 1000 watts, individualmente tem a mesma energia. É mais ou menos assim, galera. Imaginem vocês imagina uma metralhadora de bolinhas de ping-pong. Mais ou menos por aí. A luz amarela de 10.000 watts seria uma metralhadora com várias bolinhas de ping-pong sendo atiradas. Então são milhares de bolinhas de ping-pong, só que individualmente cada bolinha daquela tem pouca energia. Faz sentido? Agora troca essa metralhadora para uma metralhadora de bolinhas de gude. As bolinhas de gude, quando elas são atiradas ali, elas machucam muito mais do que as bolinhas de ping-pong. Então, se eu emito 10 bolinhas de gude por segundo, eu tenho mais energia e mais poder de fogo do que 10 bolinhas de ping-pong por segundo. É isso que está acontecendo. As bolinhas de ping-pong não são capazes de, por exemplo, machucar do que as bolinhas de gude, apesar de você estar mandando a mesma quantidade por segundo, tá bom? Essa é a grande comparação que você pode pensar entre uma lâmpada de 10 watts amarela, por exemplo, e uma lâmpada de 10 watts azul. Tudo bem? Mais ou menos por aí. Então, percebam que aqui, o que nós estamos lidando é como que a luz interage com a matéria, né? Porque você só consegue entender a luz quando ela interage com a matéria. Se a luz não interagir com a matéria, você não consegue perceber a luz. Você não consegue nem medir a luz. Porque a luz precisa bater em algum lugar para você saber que ela está lá. Senão você não sabe. Então a ideia da física quântica é essa. A interação da luz com a matéria é discreta, ou seja, é através de pequenos pacotes chamados fótons. Deixa eu ver se eu tenho aqui algumas figurinhas para o efeito fotoelétrico. Eu tenho que ter. Aqui você, ó. Então, olha o que está acontecendo no efeito fotoelétrico. Existe uma luz, né, que chega numa superfície metálica, essa radiação, e ela bate no elétron, interage com o elétron, e o elétron é, então, ejetado dessa superfície metálica. Percebam que, ao modelar isso como bolinhas, então os fótons se comportam como se fossem partículas, na hora que eles batem no elétron, é uma colisão instantânea. Bateu, o elétron fugiu. Beleza? Então aí você começa a justificar o fato de não ter tempo de retardo. Agora, para que a luz consiga ejetar elétron, galera, ela precisa fornecer pelo menos energia suficiente para quebrar essa ligação aqui, né, ó, entre os elétrons e os prótons, os átomos do seu sistema. Por isso que algumas radiações não conseguem tirar elétrons, outras conseguem, porque você precisa vencer essa energia de interação dentro da superfície metálica. Então, por exemplo, voltando ao nosso exemplo, é por isso que a luz amarela, por exemplo, não arrancava elétron, porque não tinha energia suficiente para quebrar essa ligação, e a luz azul vai ter essa propriedade aí.
O aparato experimental usado era mais ou menos assim, cara. Eu não sei se eu vou encontrar aqui, não. Aqui eu não vou encontrar, não. O aparato experimental que foi usado para enxergar esse efeito aqui. Foi um carinha mais ou menos assim, ó. Então vamos tentar entender isso aqui. Existe ali um circuito elétrico, beleza? Onde esse circuito elétrico, galera, ele era conectado numa placa metálica e num sistema que vai ser o nosso coletor de elétrons, beleza? Aí a bateria fornece uma diferença de potencial, tem aqui uma resistência, né, só para a gente controlar essa diferença de potencial que chega lá entre o catodo e o anodo. E aqui dentro tem um tubo, uma espécie de vácuo, tá? Isso aqui é uma vista de cima. Essa aqui é a vista em 3 dimensões desse tubo. Aqui é a vista por cima desse negócio, esse círculo aqui, ó. Você está olhando por cima esse tubo. É um tubo a vácuo, beleza? Por quê? Porque você tem que ali eliminar todas as chances que a luz tem de interagir com outras coisas. E aí o que você faz? Você emite luz. Emite uma luz monocromática aqui, ó, de uma frequência só. A luz bate nessa superfície e tende a arrancar elétron. Só que, como tem uma bateria que está fornecendo uma diferença de potencial, esses elétrons são puxados, porque tem um campo elétrico, não é isso? Ó, tem um campo elétrico. Esses elétrons, eles são atraídos para este anodo aqui, ó. Beleza? Lembrem que o elétron é negativo, e aí ele vai ser forçado aí contra o campo. O campo elétrico aponta para a esquerda, então o elétron vai correr para a direita. Então, os elétrons começam a ser coletados aqui nesse anodo, e ao ser coletados nesse anodo, você tem o que aí? Uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, esses elétrons, na verdade, que estão sendo cuspidos... Eita, meu Deus. Aqui. Esses elétrons que estão sendo cuspidos pela superfície metálica, eles são chamados de fotoelétrons. Beleza? Por quê? Porque são os elétrons que são emitidos por conta da luz que chegou. Então, são chamados de fotoelétrons. E essa corrente elétrica é registrada aqui, ó, no galvanômetro, né, que é um perímetro. Então, qual a ideia? Vou emitir luz. Se eu emito luz, passa corrente elétrica no sistema, então, beleza, os elétrons estão sendo retirados. Se eu tiro a luz, não tenho mais elétrons sendo emitidos. Isso quer dizer, então, que não tenho fotoelétrons, não tenho elétrons sendo retirados do sistema. Aí a galera começa a fazer o seguinte, cara. Beleza, estou lá jogando luz. Jogo luz. Se eu aumento a frequência da luz, eu aumento a energia com que esses elétrons são retirados. Tá bom. Como é que eu meço essa energia que esses elétrons são retirados? Ora, eu posso pensar em frear esses elétrons, né? E à medida que eu freio esses elétrons, eu consigo saber qual é a diferença de potencial necessária para frear completamente esses elétrons. Isso, galera, é chamado potencial de corte. Então, a brincadeira é o seguinte. Agora nós vamos inverter o sentido do campo elétrico. Então, ao invés do campo elétrico estar para a esquerda, eu vou jogar o campo elétrico para a direita, de maneira que agora os elétrons, eles são ejetados, mas eles não querem ir para o coletor, eles querem voltar para a placa, porque eles estão sendo atraídos de volta para a placa por conta desse campo elétrico aqui invertido, ó, que aponta para esta direção. Então, beleza. Jogo lá a luz, os elétrons estão sendo emitidos, e eu meço aqui a corrente elétrica que passa pelo galvanômetro. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou inverter a polaridade da bateria e vou tentar frear esses elétrons. Quando eu chegar numa diferença de potencial interessante, onde os elétrons eles não batem, não chegam mais aqui, eles não têm energia suficiente para chegar, ó, eles voltam, eles chegam e voltam. Isso quer dizer, então, que eu consegui barrar
os elétrons, eu consegui frear os elétrons. Isso é chamado de potencial de corte. Como vocês sabem, galera, o trabalho é dado pelo Q vezes V, né? Ou Q vezes VAB, que é a energia necessária para você acelerar os elétrons ou frear os elétrons. Então, com esta ideia aqui, eu descubro qual é a energia ou potencial suficiente para bloquear a passagem dos elétrons. Então, esse potencial é chamado potencial de corte. Tudo bem? É o potencial de corte. Então, o que é o potencial de corte? É o potencial necessário para frear os elétrons que foram emitidos da superfície metálica. Beleza? Por que isso? Porque agora a gente consegue montar uma equação, né? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Agora eu vou montar a matemática da parada. É uma matemática bem simples, tá? Bem simples. Vamos para frente. Tem dúvida no chat, professor. Deixa eu ver. Não está dúvida pro chat aqui. Eita, tem bastante, né? Então, aqui recebemos, tem uma velocidade tão alta que vemos uma continuidade. Sim, a velocidade é alta, ô Josane, tanto para o mundo microscópico quanto para o mundo macroscópico. A velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava e é alta para todo mundo. A diferença é que, no mundo macroscópico, o conjunto de fótons é tão grande, a gente vê esses caras com uma quantidade tão absurda que nós não conseguimos ver eles separados. A gente vê eles amontoados, e esse amontoamento de fótons nos leva a entender a luz como uma onda. Beleza? Com uma frequência, com um comprimento de onda, com uma amplitude. Tá? Mas quando você dá um zoom nessa radiação e você enxerga ela interagindo com a matéria, ela não interage mais como a onda, ela interage como um pacote que bate na matéria, e aí a matéria absorve a luz através desses pacotes, que são os fótons. Beleza? Eles utilizaram o interferômetro para medir esses fótons? Não. Pode ser usado também, mas aí você teria que olhar para a luz como se fosse uma onda, para você usar um interferômetro. Tá bom? Isso é usado num ponto de vista macroscópico. No ponto de vista microscópico, você só consegue medir essa frequência através da energia do fóton. Porque você postula que a energia depende da frequência. Beleza? E você não vai medir a frequência, porque você está olhando para um pacote. Você não mede a frequência do pacote. Você mede a energia. Beleza? Mas, do ponto de vista do conjunto ali da obra, esse pacote, junto com os outros pacotes, formam o que a gente chama de frequência da radiação. Seria o mesmo fenômeno de... mais ou menos, porque você lá, quando você flexiona o papel, ou então alguma coisa, você está arrancando elétron, né? Acho que é isso que você está falando. E aí os elétrons, eles são jogados. É mais ou menos a mesma coisa. Você joga lá a radiação, ela bate na superfície metálica e os elétrons são cuspidos. Se você coloca nessa região no campo elétrico, então os elétrons, eles são atraídos para um outro lugar e você coleta eles aqui e isso te dá uma corrente elétrica. Show! Agora, se nessa região você tenta botar um campo elétrico contrário, então os elétrons que fogem daqui, eles querem voltar. Então os elétrons começam a bater. Aí você começa a frear esses elétrons. Isso quer dizer, então, que os elétrons que chegam aqui começam a diminuir de quantidade, porque você está freando eles. Se você aumenta a energia, né, a diferença de potencial para que esses elétrons são freados, então você começa a frear todos os elétrons. Então, nenhum elétron mais chega aqui. Eles estão sendo emitidos, mas nenhum mais chega aqui. Por quê? Porque você freou eles. Beleza? E aí você descobre, então, qual é o potencial de corte.
O grande lance é que esse potencial de corte depende da frequência da luz. Então, por exemplo, os caras mandam uma luz verde. A luz verde veio. Para você frear os elétrons que saem dessa luz verde, precisaria de uma energia baixa. Precisa de uma energia baixa. Beleza. Aí você agora emite uma luz azul. Aí quando você emite uma luz azul, os elétrons são jogados com muito mais energia cinética. Para você frear esses elétrons, você precisa de uma diferença de potencial muito maior. Eu ia deixar para o fim, mas deixa eu já ver se eu consigo fazer um negócio aqui com vocês. Que eu acho que fica mais fácil, né? Cadê você? Aqui. Aqui não vai ter. Não vai ter. O efeito fotoelétrico não vai estar aqui, não. Mas tudo bem, mas a ideia é essa. Você tem ali energias associadas. O que você tem? Por conservação, vê se vocês concordam comigo. Por conservação, você precisa de energia da luz. Ela precisa de energia para arrancar o elétron. Então, ele precisa tirar o elétron daqui da placa. E a energia para acelerar o elétron, ou seja, para dar energia cinética para o elétron. Então, vocês têm duas formas de energias envolvidas. Uma, a energia para tirar o elétron da parede metálica, e outra, uma energia para você acelerar o elétron. Você consegue descobrir essa energia cinética como? Freando o elétron, né? Porque aí você tem a variação da energia cinética, e isso é o trabalho da força elétrica. Você consegue descobrir, então, qual foi a diferença de potencial que você usou para conseguir frear esse elétron. Beleza? E aí existe uma energia que chega, que é a energia da luz. Nós vamos chamar essa energia de energia incidente. De qualquer maneira, galera, nós temos uma conservação da energia aí, que é a energia antes igual a energia depois. Bora montar aqui, ó. A conservação da energia nos diz que então vamos lá. Existe a luz que chega, e esta luz ela carrega uma energia que eu vou chamar de energia incidente. Isso vai ter que ser igual a quem? Aí beleza, a luz bateu na superfície metálica. O que vai acontecer com essa energia da luz? Ela vai ter que ser usada para, primeiro, arrancar o elétron. Então, preciso transformar essa energia de maneira que eu tire o elétron de dentro da superfície metálica. Então, uma energia de ligação. E aí, o que sobra vai para acelerar o elétron. Então, nós vamos ter aqui ó, uma energia cinética dos elétrons que foram emitidos. Beleza? Vamos fazer por partes e depois a gente junta tudo de uma vez. O que seria esse cara que eu falei tanto aí, que é o tal do potencial de corte? O potencial de corte. Percebam que entre as duas placas lá, o anodo e o catodo, existe um campo elétrico. E esse campo elétrico, você que está controlando no experimento lá, você que vai aumentando ou diminuindo esse campo através da diferença de potencial que você está fornecendo para aquela região. Beleza? Então, esse potencial de corte, ele corresponde a DDP, vou botar assim, ó, DDP, que você está fornecendo
e que é necessária para frear os elétrons, para frear os elétrons mais rápidos. Por que os mais rápidos? Porque, cara, concorda comigo que quando você tira o elétron daqui, ó, a luz chega, né? A luz chega e os elétrons saem. Os elétrons que estão mais ali na superfície externa, que estão mais ali na camada de valência, naquela nuvem eletrônica mais externa, eles são os que estão menos ligados. Eles estão bem pouquinho ligados. Então, quando a luz chega e tira esses caras, eles saem com muita velocidade. Então, a gente chama isso de energia cinética máxima. Máxima. Mas a luz, ela continua entrando ali, ela vai batendo aos trancos e barrancos e vai atravessando ali, entrando na superfície metálica. E pode ser que ela arranque também elétrons que estão mais profundos dentro do metal. Beleza? Estão com uma ligação mais forte ali naquela nuvem metálica. E aí essa energia, para ser arrancada como é mais alta, sobra menos energia para eles serem acelerados. Isso quer dizer que podem existir elétrons mais lentos. Então, com uma energia cinética menor. Tá? Então, vocês têm elétrons mais rápidos e elétrons mais lentos. O fato é que, quando você consegue frear esse cara, se você conseguiu frear os mais rápidos, automaticamente você freou os mais lentos. Os mais lentos já voltaram. Faz sentido, não faz? Se os mais rápidos já foram freados, é porque os outros, cara, já estão voltando. Então, a ideia é essa. Você tem que frear os mais rápidos. Quando você freia os mais rápidos, você garante que não tem nenhum elétron batendo aqui do outro lado. Tá bom? E quando isso acontece, você tem aí o potencial de corte. Percebam, quando o elétron é arrancado, ele vai ter uma energia cinética inicial. Quando ele chega num ponto e para, ele vai ter uma energia cinética final igual a zero. Beleza? Com esta variação da energia cinética, eu consigo descobrir qual foi o potencial de corte. Beleza? Então, vamos montar essa equação aqui, ó. Pelo teorema trabalho energia cinética, eu sei que a variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado. Vamos botar aqui um trabalho que é o W, né? Ao trabalho realizado. Ok, mas o que é a variação da energia cinética? Vai ser energia cinética final menos a energia cinética inicial. Isso é o trabalho. Trabalho de quem, galera? É o trabalho da força elétrica. E o trabalho da força elétrica é a carga, né, que você está ali movimentando, vezes a diferença de potencial entre os dois pontos, A e B. Ok? Eu sei que o elétron mais rápido vai parar. Se ele vai parar, a energia cinética final é zero. Então, eu vou ter aqui, ó, menos a energia cinética inicial, beleza? E essa energia cinética inicial vai ser a energia cinética dos elétrons mais rápidos. Então, já vou botar a energia cinética máxima. Isso vai ser igual à carga do elétron. Já vou colocar aqui a carga elementar, de boa? E a diferença de potencial, galerinha, vai ser o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Beleza? Potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. E aí a gente vai fazer aqui uma escolha de referencial, olha só. Vamos supor, o campo elétrico, ele aponta assim, né? Ó. Ele aponta assim, para a direita. E a gente sabe que o campo elétrico, ele diminui na direção do... O potencial diminui na direção do campo elétrico. Então, se eu chamar esse ponto aqui de VA,
E esse ponto aqui de VB, ou seja, o potencial no A é o potencial do coletor, e o potencial no ponto B é o potencial da placa, nós vamos escolher este cara aqui como tendo potencial zero. Isso aqui é uma escolha. Lembrem que lá na física elétrica, o potencial ele é arbitrário para o seu referencial. Então, você escolhe o ponto que você quer que o potencial seja zero, apenas como uma conveniência. Então, a gente escolhe o potencial no ponto A ser igual a zero. Beleza? Então, se eu fizer essa escolha aqui, deixa eu trocar de cor. Eu vou escolher que o potencial no ponto A é igual a zero, e o potencial no ponto B corresponde ao potencial de corte, que é o V0. Beleza? É aquilo que você está medindo ali na sua fonte, quando você está, né, mudando ali as coisas. Bom, feito isso, você vai encontrar o seguinte, ó, esse cara aqui vai... Opa, nesse não. É isso mesmo. Esse cara aqui vai a zero, né? E aí você encontra a equação do potencial de corte, que menos com menos vai dar mais. A energia cinética dos elétrons mais rápidos tem que ser igual a E vezes o potencial de corte. Então percebam que você, nesse experimento, o que você está fazendo? Você está medindo a energia cinética máxima dos elétrons. Porque esse potencial de corte, você que está ali, ó, ajustando. Então você fala, opa, peraí, deixa eu aumentar um pouquinho esse diferente de potencial. Aumentou a diferença de potencial? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está freando os elétrons. Só que ainda tem elétrons chegando. Então você aumenta mais um pouquinho, e aí quando você vê que zerou a corrente elétrica, isso quer dizer então que você freou todos os elétrons. Então nesse momento, o que você descobriu? Você descobriu a energia cinética dos elétrons mais rápidos. Beleza? Por conta dessa equação aí. E percebam, galera, que essa energia aí, ela depende da frequência com que a luz chega. Bom, vocês vão ver jazinho. Por quê? Mas não depende da intensidade da luz. Ou seja, você já tirou os elétrons. Os elétrons saíram com essa energia. Se você aumentar a potência da luz, os elétrons continuam saindo com essa mesma energia. A diferença é que os elétrons vão sair mais elétrons, só que eles vão sair com menos, com a mesma quantidade de energia. Deixa eu desenhar aqui para ficar melhor. Você joga aqui uma luz amarela de 10 watts. Aí você tira uma quantidade de elétron com uma energia cinética. Quando você troca para uma luz amarela de 1000 watts, por exemplo, você vai tirar muito mais elétron. Por quê? Porque tem mais fótons chegando, né? Muito mais elétron. Só que, mesmo que sejam muitos mais elétrons, a energia desses elétrons é a mesma. Beleza? Agora, quando você troca por uma luz azul de 10 watts, você vai tirar poucos elétrons, só que esses elétrons que saem daqui, eles vão sair com muito mais energia do que os elétrons que eram da luz amarela. Essa é a grande diferença. Beleza? Então, deixa eu escrever isso aqui, ó. Observação. Para uma dada frequência, o potencial de corte não depende
depende da intensidade da luz. Beleza? Você pode jogar luz amarela, ou desculpa, você pode jogar luz amarela de 10 watts, de 100 watts, de 1000 watts, que essa luz, ela só vai arrancar mais ou menos elétrons, mas a energia dos elétrons vai ser sempre a mesma. Isso quer dizer que o potencial de corte para frear esses elétrons é o mesmo. Beleza? Um outro cara importante é a frequência de corte. Frequência de corte. Da mesma forma, galera, a frequência de corte é o seguinte: existe uma frequência de luz que consegue arrancar o elétron e existe uma frequência que não consegue. Então, à medida que você pega ali uma fonte de luz que você pode mexer na frequência com que você emite essa luz, você manda uma luz de frequência baixa, nada acontece. Manda luz de frequência baixa, nada acontece. Aí você vai aumentando a frequência. Chega um momento em que você tem energia suficiente para arrancar elétron. Esse momento nós chamamos de frequência de corte. Percebam que isso não tem explicação na física clássica. Aqui vai ter. Então, a frequência mínima para ejetar elétrons. Do metal, né? Como é que você monta uma equação dessa, então? Quer dizer o seguinte, que a energia incidente, que é a energia com que chega a luz, ela é suficiente apenas para arrancar o elétron, né? Que é a energia de ligação. E aí, o elétron é arrancado, mas ele não é acelerado. Então, vocês vão imaginar o limite do seguinte: a luz chegou, arranquei o elétron, mas ali o elétron ficou solto com velocidade zero. Beleza? Ele não tem energia para ser acelerado para o outro lado. Então, o que eu estou querendo? Estou querendo a menor energia possível para conseguir apenas tirar o elétron do metal. E aí não sobra energia para ele ser acelerado para o outro lado. Beleza? Então, isso quer dizer que a energia cinética nós vamos chamar de zero, no momento em que ele foi retirado do metal. Energia cinética igual a zero. Muito bem, nós sabemos calcular a energia da luz que chega. Imagina que há um fóton que chegou para bater no elétron, um fóton interagiu com um elétron. Aí o elétron recebeu aquela energia, e a energia nós já vimos que é o produto de H vezes a frequência. Essa frequência, como é a frequência mínima, eu vou chamar de F0, ok? E isso vai ser igual à energia de ligação. Essa energia de ligação entre o elétron e a ligação metálica que está ali na superfície, nós vamos chamar de uma letra φ. Uma letra φ. Essa letra φ, galera, tem um nome. Ela é chamada de função trabalho, tá bom? E aí você pode isolar a frequência de corte e escrever que a frequência de corte... Deixa eu botar outra coisinha aqui, né? A frequência de corte, F0, ela vai ser essa energia para tirar o elétron dividido pela constante de Planck. Então, vamos lá. Quem é o F0? É a frequência de corte. O φ
é chamado de função trabalho. Função trabalho. O que é essa função trabalho? Nada mais é Nossa Senhora. Nada mais é do que a energia necessária para retirar elétrons do metal, né? Vamos juntar agora todas as peças do nosso quebra-cabeça? Se a gente juntar todas as peças do nosso quebra-cabeça, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Portanto, a equação do efeito fotoelétrico olha lá, galera. A equação do efeito fotoelétrico é qual? A energia que chega é a energia da radiação, ou do fóton que chega, né? HF. Isso tem que ser igual à energia para tirar o elétron, né? Função trabalho, mais a energia cinética dos elétrons, ou do elétron mais rápido. Energia cinética máxima. Beleza? Ou, se você quiser, você pode trocar essa energia cinética máxima pelo potencial de corte. Né? E o potencial de corte fica HF é igual à função trabalho mais a carga do elétron vezes o potencial de corte, que é a energia cinética máxima. Ok? E aí, cara, se você quiser escrever isso do ponto de vista experimental, lá no experimental você faz o quê? Você controla o potencial de corte, que é aquilo que você manipula, né, do seu experimento. Se você isolar o potencial de corte aqui, ó, ele fica... Imagina, cara, eu vou passar o φ para o outro lado subtraindo e vou passar essa carga do elétron dividindo. Então, vai ficar assim, ó, H sobre a carga do elétron vezes a frequência, belezinha? Menos φ sobre E. O que vocês estão enxergando aí, nada mais, nada menos do que uma função do primeiro grau, onde eu tenho uma variável que é a frequência, então eu aumento a frequência, eu aumento o potencial de corte. Agora faz sentido, né? Vocês estão vendo na equação aí. À medida que você aumenta a frequência, você aumenta a energia dos elétrons, isso quer dizer, então, que os elétrons são injetados com mais energia. Logo, eu preciso de um potencial maior para conseguir frear esses caras. O gráfico experimental, galera, é mais ou menos isso aqui, ó. O gráfico experimental... Olha aí, esse aqui. É esse carinha aqui. E olha como faz sentido. Você está medindo aqui o potencial, né? Potencial de corte. Ou seja, o potencial para frear os elétrons. Potencial para frear os elétrons. A sua curva, ela nasce a partir de uma determinada frequência. Né? Esse aqui é o eixo das frequências. Se você tem uma frequência muito baixa, você não consegue arrancar elétron. Então, nada acontece. Absolutamente nada acontece. Beleza? Só começa a arrancar elétron a partir de uma determinada frequência. E aí você tem
aqui uma frequência de corte. Beleza. À medida que você aumenta a frequência, aí, aumentou a frequência, você aumenta a energia com que esses caras saem. Aumenta a frequência, você aumenta a energia que esses caras saem. Isso quer dizer que você precisa de mais energia para frear eles. Beleza? Agora, óbvio, né, galera? Se você muda de material, você também muda a intensidade com que os elétrons estão ligados dentro do material. Isso vai mudar o quê? O potencial de corte. O potencial de corte. Então, o potencial de corte de um material 2, diferente do material 1, quer dizer que você precisa de mais energia para romper a ligação, né, dos elétrons. Isso quer dizer, então, que você precisa de uma frequência de corte diferente, olha só. Esse material 1, ele começa a emitir elétrons com essa frequência. Esse material 2, ele consegue emitir elétrons apenas com uma frequência maior, porque ele precisa de mais energia para quebrar. Agora, vocês estão vendo que a inclinação das duas retas é a mesma? O ângulo aqui, ó, de inclinação é o mesmo. Isso por quê? Se você trocasse de material, sei lá, com mais difícil de arrancar elétron, a curva só seria um pouquinho mais para frente. Mas a inclinação seria a mesma. Porque vocês lembram que a inclinação da reta está associada com o coeficiente angular, né? E o coeficiente angular, galera, é o número que multiplica a nossa variável. E olha aqui o nosso coeficiente angular aqui, ó. H sobre E. O H é uma constante. O E é a carga do elétron. Também é uma constante. Ou seja, você pode mudar de material quanto você quiser, que esse número que multiplica a frequência não vai ser alterado. Isso quer dizer que a inclinação da curva é sempre a mesma. Beleza? Isso é verificado dentro de laboratório. Olha que genial. Beleza? Então, o Einstein, quando propôs tudo isso, percebam, ele trouxe evidências de que os fótons, cara, eles existem. É claro que isso não prova a existência. A gente vai provar a existência dos fótons mais tarde. Mas aqui já é uma grande evidência, com uma explicação, uma abordagem de um efeito que era conhecido, e vocês conhecem esse efeito também quando vocês, por exemplo, atravessam uma porta de um elevador. Né? Na hora que você atravessa a porta do elevador e o elevador está querendo fechar, na hora que você atravessa aquela região ali, o elevador abre de novo. Isso por quê? Se você observar bem, na lateral da porta do elevador tem um canhãozinho de laser lá. Esse canhãozinho de laser está jogando laser para uma placa metálica do outro lado. Então tem um feixe de laser atravessando aquela região. Enquanto o feixe de laser atravessa e atinge a placa metálica, ele está arrancando elétrons ali, esses elétrons estão sendo coletados em outro lugar, o que você tem uma corrente elétrica. Ora, a corrente elétrica é um sinal elétrico. Então, você pode ali ajustar uma programação para que você tenha um equipamento que indica que, enquanto tiver corrente elétrica aqui, eu posso fechar a porta. Digamos assim, essa é a resposta, né? Aí, quando uma pessoa passa no meio do caminho, ele bloqueia a passagem do laser. Na hora que bloqueia a passagem do laser, lá na plaquinha metálica não arranca mais elétron. Então, a corrente elétrica vai a zero naquela placa, né? Naquele circuitozinho interno lá. E aí você programa isso para falar assim, opa, a corrente elétrica zerou, então a porta tem que ser aberta. Então, você atravessa ali, a porta abre, porque você identifica que alguém atravessou e não vai machucar quando você abrir essa porta. Genial, né? Genial. Só para finalizar, galera, vamos relembrar aqui os problemas com a física clássica. Ó, problemas... Eu falei de todos eles, mas agora eu vou listá-los. Então, o efeito fotoelétrico, ele não tinha explicação com as leis da física clássica na época. O primeiro problema era a energia cinética
a energia cinética dos fóton-elétrons, eu vou botar assim, ó, fotoelétrons. Toda vez que você ouvir falar em fotoelétron, é o elétron que foi ejetado da superfície metálica. A energia cinética, vou botar assim, dos fotoelétrons, não depende da intensidade da luz incidente. Beleza? De acordo com a física clássica, a potência da luz incidente carregaria mais energia, logo, eu mandando uma luz de 10 watts ou de 1000 watts, isso faria diferença para poder retirar, para poder dar mais energia para os elétrons. E o que os caras verificaram é que não. Troca uma lâmpada amarela por uma lâmpada amarela mais forte, os elétrons saíam com a mesma energia. E isso a física clássica não conseguia explicar. Beleza? É claro que a lâmpada amarela mais forte arrancava mais elétrons, mas a energia dos elétrons era a mesma. 2. Segundo problema. Não existe um tempo de retardo na emissão dos elétrons. Tá. Beleza? De acordo com a física clássica, a luz é uma onda, e por ser uma onda, tinha que dar um tempo para o elétron absorver aquela radiação, oscilar com uma amplitude cada vez maior, para depois ele ser ejetado. Isso não acontecia nos experimentos. E por último, existe uma frequência de corte, cara. Isso era verificado em laboratório, mas a física clássica não dava conta dessa explicação. Então, quando Einstein pegou a ideia do Planck para explicar o efeito fotoelétrico, cara, caiu como uma luva. Porque tudo que a física clássica não explicava, a ideia dos fótons explicava. E fez tanto sentido que o Einstein ganhou o prêmio Nobel. Essas 3 coisas aí foram explicadas com a ideia dos fótons. Beleza? Mas a física clássica não dava conta de explicar. E isso, galera, gerou um desdobramento absurdo, animal, que nem o Einstein acreditou no que estava acontecendo. O Einstein deu o pontapé inicial, mas os desdobramentos desse pontapé levou a uma nova física, a uma nova forma de ver a natureza que o Einstein simplesmente não curtia. Inclusive, ele ficou famoso, a frase dele ficou muito famosa, né? Deus não joga dados. E nós vamos entender isso, por que ele falou isso, por que ele não gostava dessa visão que a física quântica estava trazendo, mas é a visão que hoje é a mais bem aceita dentro da física quântica, cara, e a física quântica é uma das teorias mais bem-sucedidas da história da ciência, beleza? Ela explica todos os fenômenos microscópicos, ainda. Dúvidas? Bonito isso, né? Professor, Oi. a ideia de que a luz se comporta também como uma partícula veio daí? Veio antes, depois? É daqui. E aí essas partículas seriam os fótons.
Os fótons seriam as partículas de luz. Mas eu não queria que vocês pensassem nos fótons como sendo partículas, porque partículas dá a sensação de que são bolinhas e de que tem massa, né? Aqui não são partículas, assim, é como se fossem partículas. Então é como se o elétron estivesse lá na parede do metal, vinha o fóton, porrada no elétron e o elétron embora, né? Uma colisão de bolinhas. Aí você pode associar isso a um comportamento de partícula da luz. Mas eu quero que vocês não pensem tanto assim, porque isso é mais uma analogia do mundo clássico que vai para o mundo quântico, né? E a gente não conhece, a gente não tem nada no mundo clássico, não tem nada que se comporte como o mundo quântico. Então a gente tenta trazer a nossa linguagem, onda, partícula, para o mundo quântico, né? E aí você, com essa linguagem de onda e partícula, você acaba tendo mais intimidade com a coisa. Mas só que você acaba perdendo um pouco do que a coisa realmente é. Ela não é nem onda, nem partícula, né? Mas como tem um comportamento de onda e partícula, a gente associa com esses nomes, ondas e partículas. Pensa que é um novo ser. É um ser quântico. É um objeto quântico que nós chamamos de fótons. Não é nem onda e não é partícula. É uma nova entidade, beleza? Que podemos atribuir a um comportamento de partícula, quando de uma certa maneira, e um comportamento de onda em outras ocasiões, beleza? Mas é mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Pois é, eu tô justamente com esse problema, porque o senhor deu aquele exemplo da bolinha de gude e da bolinha de golfe. Aí eu entendi a associação, só que depois eu pensei, tá, só que essas bolinhas estão associadas com a massa, né? E o fóton não vai ter massa. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é essa energia? Será que o conceito de energia no mundo clássico é o mesmo no mundo quântico? Aí eu fiquei toda maluca aqui pensando que é difícil você tentar entender o que acontece. Eu acho que meu exemplo não foi bom. Para melhorar, cara, pensa assim, é tudo metralhadora de bolinha de ping-pong. Tudo metralhadora de bolinha de ping-pong. Só que umas metralhadoras vão fazer a bolinha de ping-pong sair mais rapidamente e outras vão sair mais lentamente, né? E aí, o que determina isso, você pode pensar que é a frequência da luz. Então, a luz azul seria uma metralhadora de bolinhas de ping-pong mais veloz, com bolinhas mais rápidas do que a luz amarela. A luz amarela seria uma metralhadora de bolinhas de ping-pong mais lentas. Tudo bem? Para você ter o mesmo corpo, por assim dizer, o mesmo objeto sendo lançado. Tá bom? Mas realmente você tem razão. No mundo quântico, a ideia de energia não é a mesma que a ideia de energia do mundo clássico. Tanto é que não faz sentido em falar de, por exemplo, energia cinética dos fótons, do tipo mv²/2. Não faz o menor sentido. Tá bom? E aí, o grande lance aqui é a maneira como a luz interage com a matéria, ou seja, como a luz bate na matéria, ela interage mesmo, essa palavra. Quando a luz ela interage com a matéria, ela interage através de pequenos grupos de energia. Tipo, ela não entrega a energia toda de uma vez, ela entrega um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E esses um pouquinho de cada vez são chamados de fótons. Beleza? São os nossos fótons. Que quando você olha isso no comportamento coletivo, você ali enxerga uma onda. Mas quando você vai para o comportamento individual, você tem uma sensação de partícula. Tudo bem? E isso acaba tendo, cara, vários desdobramentos. Por exemplo, o que é a ideia da refração da luz, né? A gente entende a refração da luz lá da física clássica como sendo uma onda que atravessa um meio e muda de trajetória. Quando você vai para a ótica quântica, a refração da luz é muito mais complicado que isso, porque você está olhando para uma questão de fótons.
Então, os fótons, eles chegam no material, o que eles são? Eles são absorvidos pelo material e depois eles são reemitidos, né? E aí, quando eles são absorvidos e reemitidos, eles são reemitidos com outra velocidade. Daí vem o contexto de refração do nosso ponto de vista macroscópico. Mas do ponto de vista microscópico, a coisa é bem mais complicada e diferente. Legal, né? Eu nem imaginava isso. Pois é, os desdobramentos aqui são absurdos. O Einstein não tinha noção, quando ele propôs isso, aonde que tudo isso ia descambar. E descambou para uma visão completamente diferente da natureza microscópica. Completamente diferente. Vários plot twists. Vários, cara. Inclusive, essa época aqui foi uma época de uma revolução intelectual tão grande, mas tão grande, que isso afetou toda a sociedade, porque o homem ele estava acostumado a pensar de uma certa maneira, e esta visão quântica ela trouxe uma visão mais probabilística da natureza. Vocês vão entender por que lá na frente. E, cara, mesmo que algumas pessoas não acreditassem, tudo era comprovado em laboratório. E, ao ser comprovado em laboratório, o físico, ele fica sem chão, cara. O físico que eu falo, o cientista, né? A galera ficava sem chão. Existem relatos de suicídios de muitos cientistas da época, porque os caras simplesmente entraram em parafuso. Porque os caras falam assim, meu Deus, tudo que eu estudei até agora estava errado. Tudo que eu acreditei até agora estava errado. Entendeu? Então, foi, assim, um momento muito conturbado na ciência. Isso mudou muito a forma de pensar. Não que a física clássica estava errada. Ela nunca esteve errada. Ela só não explicava o mundo dos pequenininhos, né? Do mundo quântico. E aí a galera começou a pirar o cabeção, velho. A galera pirou o cabeção. E hoje, até hoje, olha aí, nós temos 100 anos de mecânica quântica, né? E até hoje nós estamos estudando fortemente essas coisas. Fortemente. Tem muita coisa ainda a ser descoberta. Muita coisa ainda a ser descoberta. Mas a ciência já está mais acomodada com isso. Tipo, não é mais uma novidade, né? As coisas bizarras que acontecem, para a gente, já são mais controladas, assim. Claro, a ciência é a faca de dois gumes, né, Josane? Infelizmente, você pode usar para o bem e para o mal. Né? Depende também do que seria para o mal, porque uma bomba atômica poderia, por exemplo, estourar um meteoro que está vindo na nossa direção. Aí seria para o mal. Enfim, discussões filosóficas sobre a ciência. Mas, claro, tem seus problemas sociais também. Muito bem, galerinha. Eu vou parar a gravação. Aqui. E aí, semana que vem, na próxima aula, aí sim, eu vou falar de um experimento que, cara, ali não teve para onde fugir. A gente conseguiu comprovar a existência dos fótons, tá bom? É o chamado espalhamento Compton. Na próxima aula eu falo dele. Vou parar aqui.